Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Bíblia na mão, Jesus no coração. Reflita comigo nesta hora. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Assim está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aqui. A impecabilidade. É possível ao ser humano não pecar nesta vida terrena? Afinal, o que é o pecado? Quem de fato viveu em forma humana e não pecou? O pecado faz parte da nossa natureza, a natureza humana, não havendo ser humano que não peque. Leia Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, e também Romanos, capítulo 3, versículo 10. Estando o ser humano que permanece no pecado, destituído da glória de Deus, concedida apenas aos que se preparam a tempo, não sendo pecadores permanentes, antes se arrependendo e se convertendo, sendo assim justificados gratuitamente pelo amor, pela graça divina, mediante a redenção que há através de Jesus Cristo, que assim se apresentou como sacrifício vivo de Deus, morrendo numa cruz e sendo ressuscitado para conceder vida abundante, vida eternal a quantos, crendo, não fazem do pecado um estilo de vida. Leia Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 26. Conforme revelação do Deus Criador, o pecado é o transgredir a santa lei de Deus com finalidades morais e dietéticas. É o rebelar-se contra o Deus Criador. Leia Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 17. Também Levítico capítulo 11, versículos 1 ao 47. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E, por fim, Daniel, capítulo 9, versículos 9 e 10. Havendo apenas um que, sendo Deus, assumiu a posição humana, tornando-se servo por amor a cada criatura humana, para assim conceder salvação a quantos creem, sendo impecável, mesmo em forma humana. Caso contrário, não herdaria a condição de Salvador do mundo, libertando o mundo do pecado e da sua condenação à morte eterna, sendo este Jesus Cristo. Em suma, de todas as formas de vida humana já existentes e que virão a existir, somente Jesus Cristo é impecável, sem pecado, sendo Jesus a exceção de Romanos capítulo 3, versículo 23, porque ele, Jesus, não é fruto da união entre um homem e uma mulher, foi gerado de forma sobrenatural através do Espírito Santo. O mesmo não ocorre com a sua mãe Maria, pois esta veio ao mundo através da união entre um homem e uma mulher. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus capítulo 7, versículo 26, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 1 João, capítulo 3, versículo 5, 1 João, capítulo 1, versículo 29, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E por fim, leia atentamente Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47, onde assim a própria mãe de Jesus, a própria Maria, se revela como pecadora
como uma necessitada de um Salvador, pois assim ela se apresentou em seu cântico. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Note que ela própria assim se apresentou como necessitada de um Salvador. E se assim ela necessitava, era por conta de pecados cometidos. Mas bem-aventurado todo aquele que se aplicar como Maria se aplicou, como uma serva fiel, uma serva temente ao Senhor, mesmo tendo pecados. Ela assim não fez do pecado um estilo de vida. Que Deus abençoe a sua vida. Seja consciente, seja luz, seja bênção.